Salve! Tudo bem, pessoal? Vamos encerrando aqui então agora com o último vídeo de Claro Enigma, esse que trata da última parte do livro, a última parte chamada A Máquina do Mundo. Aqui nós vamos ter então uma retomada da crença renascentista de que a máquina do mundo poderia ser desvendada, que poderíamos conhecer todos os segredos, quem sabe, do universo, tá certo? Essa crença renascentista, aliás, ela aparece numa famosa obra literária, a mais importante e fundadora obra da literatura de língua portuguesa, que é Os Lusíadas, de Luís de Camões. Em Os Lusíadas de Camões, o personagem Vasco da Gama, ou seja, aquele navegador que descobre o caminho das Índias, depois de descobrir o caminho das Índias, ele acaba então sendo premiado pela deusa Tétis, deusa das águas, que vai mostrar para ele toda a máquina do mundo, ou seja, uma espécie de réplica perfeita do universo. Claro então que se acredita num universo finito e capaz de ser desvendado, tá certo? E também na ilimitada capacidade da razão humana de desvendar os segredos, tá certo? Então, isso está presente lá nos Lusíadas de Luís de Camões. Como será que a poesia do Drummond se relaciona com essa ideia de desvendar os segredos e os mistérios do universo? De que maneira será que o Drummond retrata isso em sua poesia? Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Olha só para deixar bem claro, essa última parte chamada Máquina do Mundo, na verdade ela é constituída de dois poemas, tá certo? O primeiro chama Máquina do Mundo, que é o que a gente vai estudar com mais detalhamento agora na sequência, tá certo? E tem um outro poema que, de uma certa maneira, dá continuidade à mesma ideia, né, da reflexão existencial sobre o ser estar no mundo, que é um poema chamado Relógio do Rosário, tá? Então, a segunda parte do livro, ela apresenta dois poemas, um deles chama Máquina do Mundo, que é o mesmo nome da última parte do livro, e o outro poema chama Relógio do Rosário e dá continuidade à reflexão existencial proposta no poema Máquina do Mundo, tá certo? Agora, o poema essencial é mesmo o poema Máquina do Mundo. Aliás, um desses rankings, uma dessas enquetes feitas a respeito de literatura, pelo jornal Folha de São Paulo, certa vez, indicou esse poema Máquina do Mundo, que a gente vai estudar agora, como sendo o melhor poema brasileiro de todos os tempos. Claro que esses rankings são muito relativos, mas é bastante significativo também pensar que, em algum momento, né, vários intelectuais brasileiros já apontaram esse poema aqui como sendo o grande poema da literatura brasileira, tá certo? Realmente é um poema bastante conhecido do Drummond, então a gente vai fazer uma análise mais especial desse poema chamado Máquina do Mundo, tá certo? Dentro dessa parte do livro que tem dois poemas, né, Máquina do Mundo e Relógio do Rosário, então nós vamos fazer uma análise mais detida do poema chamado Máquina do Mundo. Dá uma olhada comigo. Olha só, te falei da crença do renascimento cultural, né? Da gente ter essa máquina do mundo perfeita aqui e a capacidade racional do ser humano perfeita também de desvendá-la. Pois é, acontece que tem mais de renascimento cultural aqui do que a gente possa supor, tá certo? Até porque todo o livro do Drummond Claro Enigma é um livro que de uma certa maneira resgata o clássico, né? Resgata lá os sonetos, que também são uma forma oriunda do Renascimento, não é? A gente tem 42 poemas dentro de Claro Enigma e 9 deles são sonetos. Então essa retomada, né, do clássico, esse movimento classicizante da poesia do Drummond aqui em Claro Enigma é algo que tem que ser observado, tá bom? Esse resgate da poesia clássica em Drummond na obra Claro Enigma, fugindo um pouco daquilo que ele fazia nas obras anteriores, não é? Que eram obras mais livres nas formas, em nada ligadas à cultura clássica, pois o livro Claro Enigma é um livro, né, que tem algo de clássico. Pois olha que aqui, além então da gente já ter visto alguns sonetos ao longo do livro, a gente chega nesse poema Máquina do Mundo e encontra uma forma poética muito parecida com aquela usada por Dante Alighieri na Divina Comédia. A forma que ele usava eram os tercetos. Então a Divina Comédia é toda ela feita em estrofes de 3 versos. E aqui nós temos no poema Máquina do Mundo também a utilização dessa forma do terceto. São 32 tercetos ao longo da Máquina do Mundo, que é mais uma relação que a gente pode estabelecer com o renascimento cultural, tá certo? É a influência de Dante Alighieri. Mas enfim, amigos, vamos desvendar ou não a Máquina do Mundo agora no poema de Drummond. Dá uma olhada. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, então olha só, já começa assim, já vou fazer um comentário para ti. Como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, blá 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 blá, lá depois vai dizer assim, a máquina do mundo se entreabriu, lá em cima, lá na segunda coluna. Então olha só,
E como eu palmilhasse vagamente uma estrada, a máquina do mundo se entreabriu. O que a gente está querendo dizer com isso? Que a gente já começa com uma conjunção integrante, só que não tem nada antes do e como eu palmilhasse. Dá uma ideia de alguma coisa assim do tipo que a gente pegou a história, pegou o bonde andando, pegou a história pela metade. Eu diria no meio do caminho. Isso me faz lembrar o famoso poema No Meio do Caminho Tinha uma Pedra. Só que o que a gente vai perceber aqui ao longo desse poema é que no meio do caminho não tinha exatamente uma pedra. No meio do caminho tinha a máquina do mundo, que ele vai praticamente tropeçar na máquina do mundo aqui, ela vai se colocar diante dele quando ele menos espera, com todos os segredos para serem revelados. Vamos ver como é que o poeta reage diante disso? Bora lá! Como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e as aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Se carpia se lamentava. Agora olha só, a máquina do mundo se abriu para alguém que já estava meio que se esquivando e que só de pensar em desvendar esses mistérios todos aqui já se lamenta. O negócio, ele já pensa, ih, que saco essa máquina do mundo. É interessante que um pouquinho antes dessa estrofe que a gente acabou de ler aqui, na segunda coluna, volta lá na primeira coluna, a gente tem a segunda e a terceira estrofes mostram uma atmosfera bastante trevosa, de trevas, uma coisa bem sinistra. O som seco dos sapatos batendo, tipo toque, 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 o som pausado e seco dos sapatos, e as aves que pairam num céu de chumbo, são aves de formas pretas que vão se diluindo numa escuridão maior. Pô, é sinistro, parece que a gente está vendo o quê? Urubus no céu? E esse céu que parece também ser um céu de chumbo, que vai ficando cada vez mais escuro, esse ambiente de trevas no qual está mergulhado o eu lírico. Então o poeta aparece no meio das trevas, mas de repente tropeça aqui na máquina do mundo, de repente diante dele a máquina do mundo se entreabriu. E olha só, abriu-se majestosa, diz lá a segunda estrofe da segunda coluna ali, só para a gente se localizar bem, olha ali, abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar. Toda uma realidade que transcende a própria imagem, sua debuxada no rosto do mistério nos abismos. Então olha só, a máquina do mundo abriu-se majestosa e circunspecta, ela não emite nenhum som, e faz um clarão enorme aqui para esse olhar cansado do poeta e por essa mente exausta de mentar, para essa mente cansada de pensar. Aí nós temos esse verbo mentar aqui, que tem a ver com a atividade mental. O poeta parece estar cansado de tanto pensar, de tanto refletir, de tanto fazer aqui esse exercício mental. E de repente se abre a máquina do mundo cheia de mistérios para serem desvendados. Bom, vamos para a próxima tela. Assim me disse, olha só o que a máquina do mundo vai dizer para ele, tá certo? Assim me disse, embora voz alguma ou sopro ou eco ou simples percussão atestasse que alguém sobre a montanha, outro alguém noturno e miserável incolóquio se estava dirigindo. Então, parece que a voz da máquina do mundo é uma voz sem palavras, sem som, mas diz, mesmo que ninguém possa ouvir, uma série de coisas para o poeta. Dá uma olhada. O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta esta riqueza, sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Então olha só, a máquina diz o que tu procuraste em ti ou fora de ti, em ti ou fora do teu ser restrito e nunca tinha se mostrado para ti, agora está aqui. Vê, contempla, abre teu peito para recolher esses segredos todos, diz a máquina do mundo para ele, tá certo? Então a máquina do mundo diz que está aqui pronta para ser desvendada com todos os segredos do universo. Olha, repara, escuta essa riqueza.
né? Formidável, mas hermética. Hermética, vocês que estudam física aí sabem, né? Hermeticamente fechado é aquele ambiente que não comunica com o exterior, de difícil penetração, ou seja, muito fechado, de dificílima, né, compreensão seria então essa grande verdade que a máquina do mundo traz para revelar. E ela está dizendo pro cara, olha só, essa total explicação da vida, certo? Se revelou. É só tu olhar. Olha para mim, tu vai desvendar todos os segredos. Mas como é que o poeta vai reagir diante disso? Vejam. Baixei os olhos, incurioso. Baixei os olhos sem curiosidade nenhuma. Laço desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita ao meu engenho. Olha só, eu simplesmente tenho um olhar de desdém. Eu sigo em frente, certo? Diante dessa coisa que se abria, se ofertava, se oferecia gratuita ao meu engenho, à minha inteligência, eu baixei os olhos sem curiosidade nenhuma e segui em frente, desdenhando, sem dar a mínima importância. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas Pedregosa. E a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Eu sigo de mãos vazias. Não quero saber. Né? Enquanto se abre todo esse segredo para mim, para que eu desvende, as trevas vão chegando e eu sigo em frente sem dar a menor importância para a verdade e para a máquina do mundo. Sigo de mãos vazias e saio daqui como cheguei, porque eu não estou interessado, né, em saber a verdade. Então, a atitude de total, né, desencanto do poeta frente à vida faz com que ele também não tenha nenhum encantamento em buscar explicações para a existência. A existência já está se findando, já estamos no fim de um dia, já estamos ao anoitecer. De que adianta agora saber todos os mistérios? Danem-se os mistérios. É disso que ele está falando aqui. Então, o pessimismo, o desencanto do poeta frente à vida é algo que a gente vê ao longo de todo o livro e é algo que se repete aqui neste poema. Perfeito? É isso, meus amigos. Então, nós encerramos por aqui o nosso trabalho com Carlos Drummond de Andrade. Espero que tenha sido legal para vocês e que tenha ficado bem compreendido, beleza? Valeu, sucesso!